Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Chegou o momento da palavra, o momento da mensagem. Apesar de desde o começo desse culto a gente só está escutando mensagem da parte de Deus. Acabamos de escutar esse belo hino do O Rei está voltando, e Jesus está voltando mesmo. E quando o Filho do Homem chegar na terra, vai encontrar fé, que a gente tem visto o aumento da religião e da religiosidade. Aumento dos templos. A cada esquina tem um templo, tem uma igreja, tem uma casa, tem umas cadeiras, tem um púlpito. A gente tem visto isso. Mas parece que, como diz a palavra, o aumento da iniquidade tem crescido a cada dia. E eu estava pensando nessa mensagem do profeta Isaías e confesso que chamou muito minha atenção algumas colocações nessa pesquisa dessa mensagem do profeta Isaías, quando ele fala que há uma descrença nos dias de hoje, uma descrença muito grande daquelas pessoas que dizem ser cristã, né? Está aumentando o número das religiões, está aumentando o número das pessoas que frequentam até os templos. Mas me parece que a fé, o aumento da iniquidade, há um esfriamento. E a gente precisa realmente a cada dia buscar o Senhor. Eu estava ali sentado nesse banco, aqui aguardando o momento da mensagem, cultuando a Deus, quando um jovem perguntou: pastor, como é que o senhor sente durante esses 25 anos, estando sempre aqui na igreja? Quantas vezes o senhor já subiu nesse púlpito? Eu disse: é realmente muitas vezes. 23 anos, a igreja vai completar 25, e eu estou há 23 anos, fui consagrado ao pastorado. No mês de março, é uma festa dupla da igreja, completando 25 anos. Em 1999, né, eu estava concluindo o curso de bacharel em teologia. Em 1994 fui indicado, ainda na congregação na casinha. E de 95 a 99, no seminário presbiteriano do norte do Brasil. Estava ali durante 5 anos. A gente vai, estuda, aprende tanta coisa sem saber o que realmente nos espera. Há uma diferença muito grande o que a gente aprende dentro do seminário e na prática do dia a dia, na casa do Senhor. Muitas coisas que acontecem. E esse jovem perguntava a mim: já fica mais tranquilo? Eu disse: olha, cada domingo é diferente, cada ano que passa é diferente. Eu não posso dizer que eu estou na mesma igreja de 25 anos atrás. Muitas coisas mudaram, e a cada dia mudam. Mas tem uma coisa que não muda: é Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo. As pessoas mudam de opiniões. Talvez pessoas que antes lhe elogiavam tanto, lhe aclamavam, hoje já não olha para você do mesmo jeito. Isso é a coisa da natureza humana. O homem é isso. Mas a Bíblia diz, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Você sabia que Deus não muda? As pessoas ficam mudando de opinião, dependendo da influência. Por isso que tem um hino que diz que há lugar onde as opiniões não vão influenciar você. Há muitos mensageiros de Satanás que muitas vezes propaga uma mensagem contrária ao pastor, à igreja. E às vezes, sabe de onde saíram? Da própria igreja. O mais incrível é isso. E a mensagem de Cristo, ela nos prepara para isso. Você não é enganado. Jesus disse: olha, se chamaram o dono da casa Beelzebu, o que é que vão chamar dos domésticos? Disseram tanta coisa do próprio Cristo. Injuriaram, mentiram. E ele é conhecido como servo sofredor. É sobre esse tema que eu quero falar. Muitos rejeitaram a Cristo e até hoje rejeitam, porque esperaram, quem sabe, um super-herói. Quem sabe naqueles cavalos grandes, mas chega um judeu, chega um homem cansado,
Quem olhava para ele não via aparência, desfigurado. É o servo sofredor. E a gente vai falar justamente sobre esse tema. Profeta Isaías, capítulo 52. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia, capítulo 52, a partir do versículo 13. Na verdade, esse texto, a partir do verso 53, vai ser desenvolvido, mas para a gente ter um entendimento, a mensagem completa do profeta Isaías, sobre o servo sofredor, o sofrimento, mas fala também da glória do Senhor. A gente vai começar no capítulo 52. Capítulo 52, os irmãos podem me acompanhar, me ajudando em oração. Versículo de número 13 diante. Capítulo 52, verso 13 diante. E depois do capítulo 53, do 1 até o versículo de número 12. Que fala justamente sobre esta profecia. Eu gostaria de ler o verso 13 do capítulo de número 52, já está aqui colocado no nosso telão. Diz assim o texto: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado, e entenderão o que não haviam ouvido. Capítulo 53, agora a partir do verso 1. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Versículo de número 4, a igreja pode me ajudar? Vamos lá? Certamente mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Verso 6, a igreja. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura como ímpio, e ficou como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Versículo 10, a igreja.
versículo 11 diz que ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O versículo 12. Vamos orar neste momento. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Obrigado, a Deus, pela entrega do teu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. Obrigado, a Deus, porque mesmo sem merecermos, ó Deus, o castigo que nos traz, a paz estava sobre ele, o teu Filho, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Nós queremos agradecer, ó Deus, mesmo sem mérito, ó Deus. A tua palavra diz que esse amor é provado por cada um de nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o que somos, pecadores, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, ó Deus amado, nos ajuda a entender, ó Pai, que infelizmente, apesar de toda a prova desse amor para conosco, há uma incredulidade tão grande, ó Deus. Muitos não acreditam, muitos, ó Deus, até afirmam acreditar. Existe uma crença teórica, mas que na prática, ó Deus, é um ateísmo profundo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a revelação da tua palavra nesta noite, ó Pai. Ajuda-nos a entender, Deus, a tua mensagem. Teu Espírito Santo nos capacite, ó Deus. Assim como o Senhor deu habilidade ao profeta Isaías, ó Deus, escrever com tanta clareza o Cristo. Ó Deus, nos ajuda a entender também, ó Deus, o teu amor, a tua entrega. E como diz a tua palavra, ó Deus, que o Senhor verá o fruto do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita, ó Pai. Louvado e exaltado seja teu nome, ó Pai. Como o Senhor fica satisfeito com o teu servo, com a tua igreja, glorificando e exaltando o teu nome, ó Pai. A tua igreja confessando que Jesus Cristo é o Senhor, ó Pai, e pregando a tua palavra, ó Deus. Ah, Deus, nos livra, ó Deus, da incredulidade, porque o profeta, ó Deus, ele clama e ele pergunta, uma grande pergunta, aliás, duas perguntas: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pai, nos ajuda, manifesta a tua graça, como o Senhor tem feito, e nos ajuda a compreender, ó Pai, e que nesta noite, ó Pai, haja uma decisão para a glória do teu santo nome, ó Pai. Essas vidas, ó Deus, que muitas vezes, quem sabe, apesar, ó Deus, de crer, mas não manifesta essa crença, ó Pai, em atos, em atitudes, como o filho pródigo até pensou no pai, mas ele não só ficou cogitando, ele tomou atitude, levantou e voltou para o pai. Encontrou um pai esperando, ó Pai, e teve a festa e teve salvação. Toda a glória seja dada ao teu nome. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Eu estava observando o sofrimento de Cristo anunciado no Evangelho, e parece que quando a gente lê o profeta Isaías, a gente vai perceber que parece até um texto do Evangelho mesmo. Talvez por isso Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico. E também eu já escutava de alguns professores na época que estudava o profeta Isaías, o Antigo Testamento, que parece até que ele é o quinto evangelho. É o quinto evangelho. Pela sua visão, pelos detalhes, pela riqueza, falando sobre o servo sofredor. O meu servo procederá com prudência, capítulo 52, o versículo de número 13. Será exaltado, elevado e muito sublime. Mas essa mensagem não foi muito compreendida, nem no Antigo Testamento, menos ainda no Novo. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus não receberam, porque não acreditavam.
não podia acreditar no Messias que morresse, um Deus que morre na cruz do Calvário. E aqui o cântico do profeta Isaías parece que se divide em 3 partes. Do capítulo 52, do 13 ao 15, vai falar da perplexidade de todos que esperavam o rei, o Messias, mas vê alguém montado no jumentinho, vê alguém que eles não esperavam, talvez alguém que derrotasse o Império Romano, viesse com força, viesse com soldados, mas vem Jesus Cristo pregando uma mensagem diferente. Ficaram perplexos, não acreditaram em Jesus Cristo, não acreditaram, e ainda hoje muitos ainda esperam Jesus Cristo. Então, na sequência, o capítulo 53, de 1 a 10, fazendo um resumo geral, descreve o sofrimento do servo. Por isso que é chamado o servo sofredor. Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo ele padeceu e ele morreu, o que diz as Escrituras. Muitas vezes a gente nega e não quer aceitar o sofrimento. Existe a teologia da prosperidade, eu não aceito sofrer. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver Jesus Cristo sofrendo. E mais, irmãos, a Bíblia diz que era homens de dores, experimentado na dor, num sol calcicante ali da Galileia, um homem desfigurado, quem o visse não o desejava, quem visse ele. Aqui o texto fala que descreve o sofrimento, e por fim do capítulo 53, do 11 ao 12, vai proclamar a sua exaltação. Então é para ser estudado. Esse livro, eu confesso que numa aula eu aprendi muita coisa aí, estudando, consultando Bíblias de estudos e também referências do texto original. A gente vai ver que nem todos creram, nem todos acreditaram. Aliás, muitos, Paulo vai tomar essa palavra emprestada no Novo Testamento. Infelizmente, nem todos acreditaram. Havia incredulidade até mesmo entre seus discípulos, entre os seus escolhidos. O povo não acreditava, embora o povo queria uma religião, e parece que as religiões têm prosperado. Estava percebendo, irmãos, lendo esse texto, que Isaías 53, ele é um dos textos mais impactantes das Escrituras Sagradas. Nele vamos encontrar o alento para a alma, mas também nesse texto que a gente vai encontrar a devoção para o espírito e esperança em tempo conturbado. Há quem pense que não tem lutas, elas existem. O discípulo sofre perseguições, lutas, e a gente vai ver isso o tempo todo. E Jesus Cristo, quando ele se despedia depois de todo o seu sofrimento, tudo que ele passou no Calvário, ele disse para seus discípulos, antes mesmo dele subir ao céu, nos 40 dias que ele passou pós-ressurreição, ele falou das dificuldades que os discípulos teriam, as perseguições, mas ele prometeu a presença dele. Você está sofrendo, tem a presença de Deus na tua vida. Jesus, ele está presente, mesmo quando somos muitas vezes criticados, apontados, e ele está presente, porque tudo isso aconteceu com ele. Não obstante, ele chama seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração. Ele chama os discípulos para crer em Deus e crer também em mim. Ele fala de uma morada, além do céu azul, do rio azul, onde não vai ter nem morte, nem dor, nem tristeza, porque nesse mundo encontrareis o quê? Turbulência, aflições, barco afundando, tempestade. Ele passou por isso. E às vezes o crente, o servo, não, eu não posso passar. Passa, irmão, e Jesus Cristo, ele nos ajudará. O salmista diz lá no Salmo 23, versículo 4, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, se você estiver nesse vale, ele diz assim, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo. Quem tem certeza dessa presença, dê um glória para ele, irmão. Está presente em nossas vidas. Está passando por aflição, não tenha medo não, dos apontamentos, das coisas que estão acontecendo. É mistério que isso aconteça, é mistério que aconteça, porque aconteceu com o próprio Cristo. Meus irmãos, o profeta Isaías, escrito aproximadamente 740 anos antes de Cristo, é o livro de Isaías, é considerado um dos principais livros do Antigo Testamento.
simplesmente, irmãos, devido à sua ênfase nas profecias acerca do Messias. Como eu falei inicialmente, ele é considerado um profeta messiânico. Isaías é referido como um profeta de Deus, profeta da redenção, e até mesmo é considerado como um profeta evangélico. Interessante, né? Um profeta evangélico que fala com riqueza, com detalhes a respeito do sofrimento de Cristo. Isaías 53 é, portanto, a síntese de uma mensagem profética. Ele fala sobre a aparição de dores, fala da glória do Messias que havia de vir. Também, segundo o comentário de um escritor, ele diz que a mais importante entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento é de Isaías. Um menino nasceu, lembra? Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os que estavam na sombra da morte viram a luz. Parece até que o profeta Isaías estava ali, era realmente escrevendo um dos evangelhos. Além de tudo, irmãos, poderia dizer que é um milagre dessa magnitude da Escritura. Como é que um profeta fala com detalhes, se não fosse o Espírito Santo quem conferiu essa visão? É o Espírito Santo ali na mão do profeta Isaías, falando, inspirando e dando detalhes a respeito do seu ministério, do servo sofredor. Policarpo chamou a mensagem do capítulo 53 de Isaías como a passagem dourada do Antigo Testamento. Que coisa, né? Viu tudo, irmão. Impressiona como Isaías, pelo Espírito Santo, mostrava o que acontecia com Cristo. E no Salmo 24 fala sobre isso. Não sei se você já observou, no Salmo 22 fala também sobre o sofrimento do Messias. E o profeta Isaías parece que estava vendo tudo. Que o que é isso senão revelação? O homem que teve revelação no seu chamado, ele viu anjos falando da santidade de Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Deus revela. Quantos creem que ainda hoje Deus revela a sua palavra, irmãos? Porque Ele revela, Ele mostra. A gente ora e Deus, Ele revela. Nosso Deus é um Deus de revelação. Ele mostra o profundo e o escondido. Conhece quem está nas trevas e com Ele mora a luz. Não há nada escondido, por mais amarrado que seja, que um dia não venha a ser revelado, porque Deus revela, Ele mostra. Irmãos, Ele mostra. Há muitos que pensam que estão agindo de uma forma oculta, mas Deus tudo vê, e no tempo certo Ele mostra, porque há tempo para todas as coisas. E é isso mesmo, diante dessa beleza dos versos do profeta Isaías, belos cânticos, o cântico do servo, uma poesia do servo sofredor, explícita, de maneira inquestionável, a obra expiatória de Cristo no Calvário. Parece até que a gente está lendo o capítulo 24 de Mateus, e diz aqui, irmãos, um escritor, lendo essas páginas, parece que a gente, inclinando a cabeça, a gente começa a adorar a esse Deus que nos amou, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Apesar, meus irmãos, de alguns pensamentos contrários, não vou entrar no mérito, mas realmente Isaías foi usado por Deus. Isaías 53, além de tudo, além da forte revelação, é uma mensagem de esperança, para a descrença e o desespero. Irmão, a esperança cristã, ela é cristocêntrica. A esperança secular, ela é antropocêntrica. Porque crê no homem, espera no homem. Quantos adoeceres estão doentes? Porque espera no homem. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no próprio homem. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a gente percebe nesse texto a riqueza e a esperança em tempo de descrença. Quantas pessoas ainda não acreditam na mensagem do Cristo, na mensagem de salvação, apesar do testemunho? Quantos apóstolos de Cristo andando com Ele, vendo os milagres, a multiplicação do pão,
vendo o que aconteceu em Caná da Galileia, a transformação da água no vinho, mesmo assim não acreditaram quando ele já havia ressuscitado, não acreditaram quando ele já estava ali ressurreto, e eles não acreditaram no testemunho. A gente vê uma incredulidade, por exemplo, de Tomé, e ali a palavra de Deus diz que muitos ainda hoje são tipo Tomé, não acredita na mensagem. E existe aqui uma grande palavra: quem acreditou na nossa pregação? Paulo toma emprestado esse texto e fala sobre a incredulidade, não acredita na mensagem. Essa mensagem, irmãos, ela fala, na verdade, encontramos duas perguntas no versículo 1 do capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Tais indagações evidenciam a descrença dos tempos do profeta. Quem poderia acreditar em um Messias sofredor? Quem acreditaria que o enviado de Deus haveria de ser desprezado, exposto ao vitupério, afronta, insulto, desacato, ultraje, vergonha, infâmia, baixeza? Humilharam a Cristo, cuspiram nele, esbofetearam. Ele é Deus como? Mas ele é Jesus, o Filho do Deus vivo, verdadeiramente era o Filho de Deus, e ele permitiu tudo isso, irmãos. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que ele, tomando a forma de servo, foi fiel até a morte, se humilhou e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todo nome, para que todos se curvem diante desse Deus. A descrença, meus irmãos, é um estado de negação de Deus e o seu poder. E aqui há realmente uma grande diferença entre ter dúvida e ser incrédulo. Ter dúvida é uma coisa, ser incrédulo é outra. Eu achei interessante que a dúvida é inerente à condição humana. Às vezes tem dúvida mesmo. Você duvida? Você lembra quando Deus usava Davi? Lembra quantas pedras ele pegou na beira do riacho ali? Pegou uma, pegou 5. Foram 5 pedras? 5 pedras. Mas ele derrubou o gigante com quantas? E por que levou então mais 4? Sei lá, se eu errar a primeira. Porque muitas vezes nós estamos confiados no nosso braço, na nossa força, mas quem dá a vitória é Deus. É Deus quem sustenta a sua igreja, é Deus quem sustenta a tua causa, a minha causa, é Deus quem sustenta a tua família e a minha família, é Deus que proverá todas as coisas. Mas existe a incredulidade ainda hoje. Quem acreditaria no enviado fraco, um Deus que morre, um Deus que é humilhado? E a descrença muito grande. A dúvida, ela é inerente à condição do homem. Mas aqui a Bíblia diz que nos dias de hoje, interessante que eu recebi um texto enquanto eu meditava nessa mensagem, falando que vivemos no dia de hoje o tempo de descrença, irmãos. Se há um tempo de incredulidade, é o tempo de hoje. Descrença. Preste atenção. Não descrença de religião. Não. A religião tem muitas, igrejas tem muito. Não é incredulidade ou descrença de religião, porque a cada dia floresce, cada dia cresce, cada dia ressurge, inclusive todas as áreas, cada esquina aparece uma igreja, um novo ministério. Presenciamos, por outro lado, a descrença cada dia mais de Deus, a descrença na Escritura, há uma incredulidade pessoal. Muitas vezes o homem já não acredita, não tem experiência com Deus. Ele tem igreja, ele até vai para a igreja. O capítulo 58 do profeta Isaías diz que esse povo até jejuam, até fala de Deus, pergunta por Deus, mas só que não vive com Deus. Vão para a igreja, até são membros, até assumem cargos dentro da casa do Senhor, mas não tem uma vida pessoal com Deus. Não demonstra essa alegria de servir ao Senhor, não tem prazer nas coisas de Deus. Se você ler o profeta Isaías 58, vai ficar impressionado, porque ele diz dessa forma mesmo, e a gente conhece, a gente tem tido essa experiência, e aqui, meus irmãos, vivemos igualmente, nos tempos de hoje. É interessante que aqui fala sobre não acreditar, não acredita em Deus, são os ateístas práticos, e teóricos. Existem os dois lados também. Aqueles que dizem que creem em Deus, mas na prática o negam.
porque vivem como se Deus não existisse. Não consulta a Deus, não tem intimidade com Ele, não tem mais Bíblia, mas fala de Deus. A gente vai ver que uma das igrejas de Apocalipse, assim, eles têm nome de judeu, mas não são. Diz que são crentes, mas não são. E aqui eu peguei um texto de Augusto Nicodemos que achei interessante, e me permita, irmãos, ler esse texto. Interessante, quando fala, nos dias de hoje, do evangélico não praticante. Será que tem evangelho não praticante? E Augusto Nicodemos escreve assim, está circulando em alguns WhatsApp, eu recebi e achei interessante. E ele diz assim: quando eu era jovem, ouvia falar muito as pessoas se definirem como um católico não praticante. Isso queria dizer que haviam nascido no lar católico, como a maioria dos brasileiros. Tinham sido batizados, tinham feito a primeira comunhão, mas que não mais praticavam os sacramentos da Igreja Católica, como a confissão seguida de penitência, não iam à missa. Apesar disso, essas pessoas se consideravam católicas, mesmo não praticando o catolicismo. Nunca na minha época, diz Augusto Nicodemos, nunca na minha época, pessoas se definiam como evangélicos não praticantes. Hoje, porém, cresce a legião de pessoas que se consideram evangélicas, mas não praticam o evangelho, não se congregam com os irmãos, não participam da Santa Ceia, não ouve mais a pregação da palavra, não lê mais a Bíblia diariamente, não tira tempo para orar e confessar seus pecados a Deus diariamente. Algumas vivem até no pecado, na imoralidade, mas ainda assim se consideram evangélicos. Outros assistem os sermões nas redes sociais e consideram que isso é suficiente estar firme diante de Deus. Evangélico não praticante é uma contradição em termos, pois o ponto central do evangelismo é a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, a qual transforma o coração do pecador e lhe dá uma nova disposição de servir a Deus e ao próximo, o que se traduz em obras, atitudes, ações e na prática dos meios de graça deixado por Deus para seu povo. Não existe evangélico nominal, de nome apenas. Existem pessoas que foram de alguma forma influenciadas pelo evangelho, mas que não tomaram um passo decisivo de abraçar a fé bíblica com todas as suas implicações. Não nos iludamos. Jesus disse que para segui-lo e entrar na vida eterna, as pessoas precisam renunciar a si mesmas, tomar a cruz e entrar no caminho estreito. Não há salvação fora da prática do evangelho. Creia, arrependa-se e pratique. Augusto Nicodemos, ele dá essa nota. Eu achei interessante. E nada mais, nada menos do que o discurso que Cristo falou, quando ele fala do Sermão do Monte, lá em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 24, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra, ouve, mas não a praticam, eu vou comparar um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, porque ouve a palavra, ouve o evangelho, mas não tem vida, vem até para a igreja, às vezes até tem uma frequência razoável, mas não tem vida com Deus. Em casa não há mudança, o comportamento é de ímpio, apesar de ser crente, dizer que é crente. Então, eu achei interessante, porque Isaías diz assim, quem acreditou na nossa pregação? O profeta Jeremias vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração como está? Distante de mim. Amados irmãos, essa mensagem parece dura, mas é uma mensagem bíblica. Nós precisamos lembrar que Jesus está voltando, e ele entregou. Eu estava observando esse texto e lembrando de um professor que eu tinha na área de hebraico, quando ele fala do sofrimento de Cristo, a entrega por cada um de nós, e diz a nossa condição no versículo 6, 53 e 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor
fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Nós é que merecemos, mas ele morreu por cada um de nós. Mas veja bem, vai em frente. Ele foi levado no verso de número 8. Verso 8, foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, foi ferido, morto, por causa da transgressão do seu povo. Essa é a mensagem do Evangelho. Mesmo sem merecer, Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Mas irmãos, deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Nós sabemos qual é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, segundo a Escritura. As Escrituras, entre ladrões. Mas aqui tem uma coisa que me chama a atenção, eu queria compartilhar com os irmãos, no versículo de número 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, e ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor e prosperará nas suas mãos. Olha, irmãos, verso 11: ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o conhecimento do meu servo justo, justificará a muitos e levará sobre si as suas maldades. Observe o texto, que ele não justificará a todos. O seu sacrifício foi suficiente para salvar todos, mas nem todos querem, nem todos creem. Já falei em outra ocasião, o Evangelho é para quem crê, é para muitos, não é para todos, porque nem todos creem, nem todos acreditam nessa mensagem, e apesar até de dizer que creem, mas tem uma vida indiferente à vontade do Senhor, distante de Deus. Uma certa vez conversava com um irmão, um pastor, e ele dizia que a preocupação dele hoje, e eu entendi a sua preocupação, não era nem ganhar almas novos convertidos. Como assim, pastor? Ele falou: não, pastor, é importante que o povo da igreja se convertam. O povo da igreja, quando se converter, aí vão ver Deus operar, vai ser naturalmente aqueles que irão aceitar. É preciso converter. Mas pastor, não sou crente? Sim. Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, me parece que o texto está falando, quem deve se converter somos nós, a cada dia. Ou será que a gente pensa que chegamos ao nível máximo? Precisamos melhorar, precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos pedir a Deus misericórdia. Porque, irmãos, a Bíblia diz que se a gente não fizer isso, os que estão na carne não podem agradar o Senhor. E a gente vê tanta coisa no dia de hoje. Com o passar do tempo, existe uma rotina dentro da igreja. Eu me lembro de um cantor, eu já falei isso em outro momento, eu estou cansado de ser crente. Eu estou cansado de ver crentes dentro da igreja, falando o tempo todo, cantando, recitando o versículo, até orando: nosso Deus, nosso Pai, está mais nos altos céus, e tal, e ora, e tem uns chavões, mas não tem vida. Alguns falam até em mistérios, mas não tem vida com Deus. Sabe, irmãos? Então aqui ele diz assim, com o passar do tempo, a rotina da falsa credulidade, retira o discernimento e a capacidade de vislumbrar o toque de Deus nas pequenas coisas da vida. E assim, presta atenção, o crente incrédulo torna-se incapaz de ver e de reconhecer a sua própria incredulidade. Eu estou lembrando do Salmo que diz assim: Senhor, quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos. Todo mundo está vendo, mas parece que a gente não percebe. Há uma insensibilidade, não há amor à obra do Senhor, há um desprezo, há um abandono. E precisa se converter, precisa reconhecer, ver e reconhecer a sua incredulidade. Parece que a palavra do profeta Ezequiel era totalmente para os crentes, para um exército de ossos secos, que estavam caídos,
mas tinha o nome de Israel, e que Deus queria levantar. Ainda hoje, os ossos secos estão caminhando, mas não tem vida com Deus. E Deus disse ao profeta: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É preciso haver uma busca mais de Deus. E hoje eu estava aqui no culto da manhã, gostei muito de ver o testemunho de um jovem, corajosamente. E ele disse: eu nunca subi aqui sozinho, pastor. Eu nunca subi, ele dizia, à igreja. Minha mãe me levava, mas eu nunca tive coragem, eu mesmo pessoalmente. Mas aconteceu algo comigo essa semana, que eu disse: eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer a diferença, eu vou lá contar à igreja. Ele teve uma experiência com Deus. E às vezes, irmãos, parece que essa geração não tem mais experiência com Deus, não tem mais o toque, não tem mais a alegria da salvação. Por isso que Davi foi tão honesto quando ele estava em pecado. Ele disse a Deus: torna-me a dar a alegria da tua salvação, a alegria que eu sentia antes de ir na tua casa, a alegria que eu sentia antes de estar na tua casa de joelhos, orando, proclamando, ensinando, aprendendo. Eu não tenho mais essa alegria hoje. Muitos perderam a alegria de estar na casa de Deus, mas não acreditam nessa mensagem. Olha o outro, não olha a si mesmo. Os falsos crentes da época de Jesus Cristo, não é sem razão que Jesus ele bradou contra esses falsos crentes da sua época, principalmente os fariseus, acostumados ao ritualismo e ao rigor legalista. Eles esqueceram de Deus e adoraram a religião. Eu tenho uma religião, eu tenho uma igreja, eu sou da IEBT, eu sou do Cordeiro, eu sou de Luan, eu sou, mas a pergunta é: o que é que você faz nela? Qual é a sua tarefa? O que é que você desenvolve na igreja local? Qual tem sido a sua relação com o seu pastor, com a sua liderança? Qual é a relação que você tem, que nós temos? Dizer que é fácil: eu sou membro, eu sou crente, eu faço parte. Você faz parte de quê? Escolha aí, do infantil até a boa idade, onde você é arrolado. Qual é a ocupação a tua? Foi a pergunta do capitão àquele Jonas: qual é o teu Deus, de onde tu vens? Irmãos amados, olhando esse texto, eu fui vendo esse lado de realmente quantos se dizem cristãos, estão dentro da igreja, faz barbaridades, sai pela rua, não é evangelizando nem pregando. Sabe o que eles vão fazer nas casas das pessoas? Falar mal do pastor, falar mal da diretoria da igreja. Isso é o final do mundo, irmão. A gente está vendo coisas terríveis acontecendo. Queridos irmãos, o texto fala de incrédulos no templo, tornando-se incrédulos do templo, além de dar um grande valor às tradições religiosas. A lavagem das mãos antes das refeições, está lá em Mateus 7,13, criticando os discípulos porque não lavam as mãos. O recolhimento dos dízimos é muito importante. Os fariseus jejuavam regularmente e criticavam os discípulos de Jesus Cristo quando comia a espiga de milho. E Jesus Cristo teve que ensinar. Enfatizavam a observância do sábado. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 1. Entretanto, eram avarentos. Lucas 16, 14. Queridos irmãos, eu fiquei pensando nessa mensagem e eu dizia para mim mesmo: tem muitas mensagens de glória e de aleluia, tem muitas mensagens de brado, de alegria, mas tem mensagem que é bom a gente refletir o que está acontecendo nessa geração de hoje, e nós precisamos melhorar. Eu faço uma pergunta honesta a mim e para todos nós: quem acha no seu coração que precisa melhorar diante de Deus? Quem acha que precisa melhorar? Nós precisamos, é um fato, é uma verdade, mas será que a gente admite isso? Queridos irmãos, quem deu crédito à nossa pregação em razão do seu legalismo, Jesus repreendeu de forma corajosa os religiosos de plantão da sua época, chamando-os de amantes dos primeiros lugares, hipócritas, condutores de cegos, pois a religiosidade deles estava baseada no exterior, nos rituais e não na própria justiça, no desprezo, e eles realmente desprezavam a misericórdia. Quem foi que deu crédito à nossa pregação? É o profeta Isaías que faz essa pergunta. Todavia, é Isaías 53 que vai nos fornecer esperança para o ateísmo crescente nos dias de hoje
igrejas lotadas, igrejas hoje, muitas vezes as pessoas estão buscando, essa é melhor, eu não quero essa, eu vou para aquela, sabe, irmão, essa é melhor, essa é meu perfil, essa aqui eu me aborreci, eu vou para aquela que eu vou ficar alegre, eu não sei onde vai parar, porque em todo lugar você vai encontrar dificuldades, todos os lugares, e aqui é o cumprimento profético e cabal de Jesus Cristo, quando ele fala das Escrituras. Vamos encontrar Jesus dizendo que nos últimos dias, os dias são difíceis, os homens amantes de si mesmos, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. E aqui, meus queridos irmãos, abandonaram a palavra do Senhor, já não crê na palavra, já não vive a palavra, e hoje parece que os púlpitos, ou os pastores não querem falar sobre isso, para o irmão não ficar chateado e ir embora. Nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar mais ao Senhor, nós precisamos orar mais, precisamos jejuar. Meus irmãos, inevitavelmente o braço do Senhor tem se manifestado em nosso tempo. A palavra para o braço aqui, conforme um teólogo, ele diz que indica o forte braço de Deus intervindo nas questões da humanidade. Como é que está o nosso Brasil? O que é que a gente tem passado? Onde é que está a nossa confiança? Na esquerda, na direita, no centro? É em Jesus Cristo que a gente tem a vitória. A gente vê as igrejas se dividindo, púlpitos tornando-se muitas vezes palanque eleitoral e tanta coisa acontecendo, e o descrédito, e pessoas que dizem sendo usadas pelo Espírito Santo, Deus falou isso, Deus disse isso, e nada disso acontecendo. Irmãos, um teólogo escreveu o seguinte: tem uma relação íntima contra aqueles que rejeitam verdadeiramente a Deus, desprezaram a palavra do Senhor. Mas em Isaías 53, vamos encontrar também a esperança, porque sabemos que o braço do Senhor tem se manifestado. Deus, Ele resgata a sua igreja. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Você pode dizer para seu irmão, Deus está cuidando de você? Você pode dizer, você na igreja, Deus cuida de você. Aleluia! Deus é o provedor. Ele não é o nosso Salvador, Ele não é o nosso Senhor, Ele é o provedor de todas as coisas. Deus proverá tudo para a sua igreja. Não fique com medo de 2023, já chegou, já estamos no segundo mês, e Deus é providência na minha vida, na tua vida também. Deus proverá para a tua família, para a tua filha, para teu filho. Ele tem porta aberta para mim e para você. Eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Será que foi Deus que mudou? Fui eu. Sou eu que estou sendo negligente. Deus falhou. A falha é nossa, irmãos. E por que aconteceu isso comigo? Por quê? Você não lembra quantas vezes Deus falou contigo, te avisou, tantas vezes, mas negligência, relaxamento. E Deus falando. Irmãos, é em Isaías 53 que vamos encontrar esperança, o braço do Senhor provendo todas as coisas para a nossa vida. Nas Escrituras encontramos promessa de provisão de Deus. Jesus disse, para você ter as coisas, Ele disse assim, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Quem acredita que Deus acrescenta? Agora primeiro é Ele, não é você, não é eu, não é minha filha, não é meu filho, não é meu esposo, minha esposa, é Deus em primeiro lugar. Minha família, amém, irmã, tua família eu também tenho. E Deus, onde é que fica? Os interesses de Deus são os meus interesses, não são os interesses do reino. Isso fica claro. E Jesus disse, busque em primeiro lugar meu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Queria que a igreja ficasse orações de uma música, mas eu queria dizer a você ainda, Deus tem provisão para mim e para você. Acredite, creia nessa promessa de Deus. O mestre está prometendo o básico da vida humana, providência. Ele toma conta de passarinho, da planta. Você poderia orar? Você acredita na oração? Quem sabe entrou alguém aqui precisando dessa esperança. E o servo sofredor, Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ainda que os israelitas, eles olhassem o maná caindo, sabe o que eles faziam? Guardavam. Jesus está dizendo que no outro dia vai mandar maná.
E eles guardavam o maná, não acreditavam. Sabe o que acontecia com o maná? Virava bicho. Porque Deus quer que a gente creia no amanhã. Não é a tua pouca economia, nem a minha, que vai sustentar você. Quem sustenta a gente é Deus. É Deus quem sustenta. Deus é providência na tua vida. É o servo sofredor. E Ele disse que Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O seu conhecimento, o meu servo, Ele justificará a muitos. Infelizmente não a todos, porque nem todos creem. Mesmo vendo o maná, não acreditavam na provisão de Deus. O campo estava cheio. Ali o alimento de todo dia tinha de alimento de Deus, mas ele guardava. Sabe o que acontecia? No outro dia o alimento estava podre. Eis o motivo pelo qual Jesus orou, pela incredulidade do povo. Chamaram os discípulos, homens de pequena fé, e ele disse na oração do Pai Nosso: o pão de cada dia tu nos dá hoje. Deixa eu dizer uma coisa a você: tem pão para você amanhã, porque Deus proverá. Tem pão de Deus, não vai faltar o pão não. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Além da provisão, Deus manifesta por meio da sua obra salvadora a eterna salvação em Cristo Jesus. Aqui nós encontramos a maior esperança ainda. O descortinado, o texto 53 de Isaías, vai evidenciar como veremos o Deus que provê a salvação por meio do seu servo, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, pondo-se por expiação dos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Maravilhosa esperança. Encontramos um Deus que oferece seu Filho para nos perdoar dos nossos pecados. Ele foi ferido pela nossa própria iniquidade. Encontramos aqui no servo sofredor a esperança da salvação, e por graça, e não no mérito humano. Não mereço, nem você merece. Não se ache bonzinho, porque não somos. Nós somos pecadores, mas Deus é misericordioso e tem uma palavra de salvação para você nesta noite. Foi isso que Paulo escreveu. É pela graça que somos salvos. Sabe por que todo o sofrimento de Cristo na cruz? Por sua vida. E nesse instante a igreja está orando por você. Quem deu crédito a essa pregação? Durante esses 25 anos, quantas mensagens? E Deus chamou você aqui, talvez a mensagem eu não entendi. Entendeu? Hoje existe as religiões, e as pessoas creem mais nas religiões do que em Deus. E há muitos povos que em nome da religião mata. E Deus quer fazer algo novo na sua vida. É o encontro pessoal com o servo sofredor. A igreja está orando. Você entendeu? Você já é crente porque você crê. Mas você quer se aproximar mais desse Deus pela fé. Faz um sinal. Eu quero, pastor. Quem é a primeira pessoa? Amém, Deus abençoe uma vida. Amém, Deus te abençoe. Quem é você? Eu quero, pastor. Eu ando afastado. Eu fui batizado nas águas. Eu até nasci no evangelho. Mas sei lá, está tão distante, estou tão distante. Eu estou me sentindo distante. Eu já não tenho alegria na igreja. Tem pessoas que passam uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, nem se preocupa. E Jesus tem chamado você. Vou fazer uma pergunta a você. Não sai daqui sem essa decisão. Quem é você? Pastor, eu entendi essa mensagem. E há muito tempo que eu frequento igreja. Eu vejo as religiões, mas eu sei que a salvação não está na placa da igreja. A salvação está em Cristo. Há mais alguém nesta noite? Com um sinal você diga assim: eu creio, pastor. Nessa mensagem. Já tem vidas ali que se entregaram. Você quer fazer isso também? Pastor, há muito tempo eu estava na igreja. Quem sabe você até frequentou a escola dominical ainda criança. Por algum motivo deixou. Talvez as aflições. Mas você vai ver na mensagem que o servo sofredor, ele foi fiel até a morte e nunca desistiu. Sabe por quê? Porque ele ama você. Ele ama cada um de nós. Se tiver mais alguém, eu quero, pastor. A igreja pode ficar de pé nesse momento. Ficar de pé, a gente vai orar. Não é por força nem por violência. A mensagem de Deus, ela é renovadora. A igreja está de pé, a gente vai fazer oração agradecendo por essa vida. Hoje à tarde, enquanto a gente pregava na casa do irmão, uma vida se voltou para Cristo. Houve salvação nesta tarde. E eu quero perguntar pela última vez e vou orar. Você já ficou de pé?
Você chegou aqui nessa noite, quase que no veio, alguém lhe convidou. E por que você não volta? Por que você não se aproxima mais de Deus? Você já crê, você acredita nessa palavra, mas quem sabe você está um pouco distante. É o tempo de voltar. Quem é você? Faz um sinal com a tua mão. Sou eu, pastor. Realmente eu estou distante. E só é sofrimento na minha vida, pastor. Luta. Eu ando em busca de tantas coisas, mas esqueci, parece, de Mateus 6,33. É em primeiro lugar Deus. Essa é a implicação, essa é a Bíblia que fala. E tem dado tudo errado. Você percebeu que dá tudo errado na vida às vezes? Porque a gente deixou de buscar o primeiro lugar, que é Deus. A igreja está orando e eu vou orar nesse instante, agradecendo a Deus pela sua vida. Você que estudou a palavra. Quem sabe você também, através do canal IEBT, você crê nessa mensagem. Existe hoje a visão antropocêntrica é no homem e a cristocêntrica é em Cristo. Aceita Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Vou falar para alguém que se afastou faz tempo da igreja. Faz tempo, você é crente e hoje quer voltar. Tem alguém assim? Sou eu, pastor, já sou crente há muito tempo, estou afastado, mas hoje eu quero tomar essa decisão. Quem é você? Há uma pessoa? Vou fazer uma pergunta que geralmente eu não faço, e você responde se você sentiu o desejo. Você há muito tempo frequenta, congrega, mas não foi batizado ainda. Você deseja o batismo? Você pode procurar um dos evangelistas. Eu queria, pastor, me batizar. Ele vai orientar você às salas. Se você desejar, procure um dos irmãos, vai anotar seu nome e você será um evangelista. Domingo passado, 4 pessoas de uma família voltaram para Jesus. Quando a gente estava andando aqui no corredor, está na hora de você voltar. Não fique devagando, volte para Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra nesta noite, que não volta vazia. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, Pai. Sofreu, padeceu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está à tua destra, Deus, intercede por nós. Eu creio, meu Deus, no poder do Cristo ressuscitado, do Deus vivo no nosso meio, ó Pai, do quarto homem da fornalha que está presente aqui, ó Pai. Ah, Deus, toma conta dessa vida que se entrega, ó Pai, e de outros, ó Pai, que estão como que fosse devagando, ó Pai, em sua decisão, protelando, mas o tempo é hoje, porque tua palavra diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje é tempo de salvação. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que não volta vazia, mas produz o efeito. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado pela tua igreja, ó Pai, e pela perseverança. Louvado seja teu nome. Ó Deus, ajuda-nos em tudo, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nós, sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Uma noite de bênção, uma noite de paz, uma boa semana. Quarta-feira estamos aqui também no culto à noite. Deus abençoe você e sua casa.